Entre erros e acertos, a Oriente, então, em 1970, faz o seu maior golaço, né? Acaba acertando em cheio a população com a Oriente 3 estrelas, tá? O Oriente 3 estrelas, por que ele ganha 3 estrelas, tá? Ele ganha as 3 estrelas por conta de 3 itens que eles renomearam, né? Na época, a qualidade do relógio deveria ser boa, o design deveria ser um design moderno, design atual, e o preço. Eles tinham como base principal o preço. Por que eles tinham como base principal o preço? Porque eles começaram a ver que ia começar uma batalha contra os relógios quartzo. E um fato interessante nessa briga toda aí é que o relógio Oriente 3 estrelas só foi possível porque a Oriente conseguiu, tá? A Oriente conseguiu a compra de uma parte da patente do calibre 7005, 7009 da Seiko. Isso mesmo, por isso que os relógios 469, eles possuem a alavanca mágica do relógio Seiko e também possuem o Die-Shock, ou seja, o sistema anti-choque da Seiko. Por quê? Porque eles conseguiram comprar a patente disso aí. Então, por isso que a Oriente utilizava o 469, mas ela utilizava em base dos calibres Seiko, tá? Isso aí, talvez poucas pessoas vão dizer isso nos seus blogs, mas a gente encontrou várias e várias referências dizendo exatamente isso, que o relógio calibre 469 foi uma versão Oriente do calibre 7005, 7009 da Seiko. Tá? E por que a Seiko permitiu isso? A Seiko, no começo da década de 70, ela começou a voltar a sua produção para o quartzo, para o digital, né? Então ela acaba criando os relógios digitais com seis caracteres, começa a criar os relógios quartzo, o relógio mais fino do mundo. Então ele acaba abandonando um pouquinho a parte do automático. Tanto é que vocês podem notar que desde 1970 até 1994, a linha Oriente 3 estrelas, ele vem somente com o calibre 7005 e 7009, 7005 e 7009, só esses dois calibres até 1994, quando chega o 7S. Então foram 20 e poucos anos somente utilizando esse calibre. Depois eles acabaram tirando também o 6105, tiraram o 6106 de linha, né? Então isso aí é outra história, mas a gente vai contar depois, tá? Outro fato interessante da Oriente, tá? Acontece o seguinte, quando a gente fala de Oriente 3 estrelas, o Oriente 3 estrelas acabou ganhando muito renome, principalmente no Brasil, tá? Em alguns outros países, o Oriente 3 estrelas foi lançado como Oriente AAA. Perdão aí, mas, tá? O Oriente foi lançado como Oriente AAA, então por aí vocês vão encontrar vários relógios aí, Oriente AAA, 3A, né? AAA. Tá? É o mesmo relógio, só que com mostradores com emblemas diferentes, mas é o mesmo relógio, os dois. Alguns preferem o AAA, outros preferem, mas o 3 estrelas é o que ganhou uma alavanca muito grande. E por que existe essa diferenciação? Tá? Em primeiro lugar, eles começaram a criar normas mundiais para controle de qualidade. Geralmente, a grande maioria utilizava estrelas, né? 3 estrelas, 3 estrelas, 3 estrelas seria o top, né? Top 3 estrelas na época, né? Depois que surgiu 5 estrelas, agora já tem né? Outras estrelas a mais aí, mas agora já existe os 6 estrelas, 7 estrelas, eu não sei até onde parou as estrelas, mas na época que ele foi lançado, em 1970, 3 estrelas seria o top. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles não utilizavam estrelas, eles utilizavam a letra A, né? Tanto é que nos Estados Unidos eles falam AAA, né? Isso mesmo, tá? Quando você falava do esquadrão classe A, né, que seria o melhor esquadrão, né, esquadrão classe A, então sempre o A seria o melhor, a nota A é a melhor nota, então por isso mesmo o AAA também foi utilizado, mas por conta de uma envergadura mundial se utilizar a estrela, acabou-se a grande maioria se tornando Oriente 3 estrelas, isso aí talvez poucas pessoas tenham conhecimento disso, tá? Agora, outro fato interessante, tá? Vamos lá, vou buscar um reloginho aqui. Outro fato interessante que a gente tem que notar, quando a gente fala de calibre 469, tá? Veja bem que a Oriente estava brigando contra os relógios quartzo. A princípio estava tranquilo, por quê? Porque os relógios quartzo eram muito caros.
muito caros e uma manutenção muito alta. Então era fácil ganhar dos relógios automáticos, dos relógios quartzo. Então eles pegavam esses reloginhos automáticos e facilmente eles conseguiam bater os relógios quartzo, porque o relógio quartzo, além de ser mais frágeis, eles eram mais suscetíveis a danos, né? Justamente porque ele é eletrônico e não tinha-se peça para substituir. Tá? E o terceiro, a falta de pilhas. Isso mesmo, a gente não tinha condições de ter pilhas assim, e as pilhas não eram tão boas como são as de hoje. Então não estava fácil para o Oriente ganhar mercado nesses anos que começaram o período quartzo. Tá? E um fato interessante é que os primeiros Oriente automáticos que chegaram no Brasil começam a chegar em 1973, tá? E eles têm como característica 2 botões, tá? O botão das horas e o botão que movia o calendário da semana, tá? E uma coisa interessante, o vidro era de acrílico, vidro de plástico, né? Isso aí aconteceu até mesmo quando foi fundado a Oriente no Brasil, em 1978, começou-se a ter produção no Brasil. Então, os modelos da década de 70, pré-lançamento, né? Pré-lançamento no Brasil, tá? Eles não vinham com uma escrito assim, PPIM. O que é PPIM? Produzido no Polo Industrial de Manaus, tá? Já os relógios que vinham do Japão não tinham esse PPIM, tá? Então, e outra coisa interessante é que, na época, o governo, então, coloca da seguinte maneira, para poder controlar esses relógios que vinham de fora e os relógios produzidos no Brasil, então eles criam um selo que a gente chamou de selo de IPI, tá? Os selinhos vermelhos eram para relógios importados e os selinhos verdes para os relógios nacionais. E era muito comum na década de 70 e 80, os fiscais da Receita virem às relojoarias, mandarem tirar todos os relógios da vitrine, e eles começavam a olhar um por um atrás do relógio para saber se eles tinham selinho verde ou se tinham selinho azul, vermelho. Se não tivesse selinho, você tinha que ter a nota fiscal. Se você não tivesse a nota fiscal, apreensão na hora, tá? Era mais ou menos assim, tá? E esse é um fato interessante. Agora, outra coisa é que até mesmo os relógios produzidos no Brasil começaram a ser produzidos com os vidros de acrílico, tá? Então esse aqui é um modelo com vidro de acrílico, tá? E uma coisa interessante é que no começo da década de 70, até o final da década de 70 ali, se dava muito valor à quantidade de joias que tinham no relógio, tá? Então, meu relógio tem 15 rubis, meu relógio tem 21 rubis, meu relógio tem 24 rubis, então se dava muita importância para a quantidade de rubis que tinha dentro da máquina. Então era muito interessante ter no mostrador escrito a quantidade de joias que tinha. Então, se você começar a pegar os relógios mais antigos, a grande preocupação depois de dizer que era um Oriente 3 estrelas, geralmente estava lá escrita a quantidade de joias, tá? 21 joias, 24 joias, isso aí era de praxe no mostrador. Por quê? Porque existia uma necessidade de mostrar a quantidade de joias para que se desse mais valor àquele relógio, tá? Tanto é que essa briga de quantidade de rubis dentro do relógio, chegou a Oriente fazer um relógio com 100 rubis dentro do relógio. Depois dos 24, 25 rubis, talvez o resto seja tudo de enfeite, mas para eles era o top de linha. Então, tanto é que hoje, se você buscar no site da Oriente, lá a história, você vai ver que tem um relógio com 100 rubis dentro, certo? A grande maioria dos rubis não tem utilidade nenhuma. Chega até na massa oscilante ali atrás, somente para enfeite. Mas eles queriam mostrar que eles podiam colocar 100 rubis no relógio. E eles fizeram. Certo? Então, quando você pega um relógio mais antigo, geralmente você vai pegar na década de 70, começo da década de 80, você vai encontrar um relógio com vidro de acrílico, um vidro ondulado, né? Um vidro baulado, igual a esse Star, né? Um vidro baulado de plástico, tá? E aqui dentro, depois das 3 estrelinhas, provavelmente você vai ter ali a quantidade de joias. Isso aí é de praxe da década de 70 e 80. Certo? No começo da década de 80, nós temos a primeira grande mudança do Oriente 3 estrelas, tá? A primeira grande mudança do Oriente 3 estrelas foi a entrada justamente dos vidros de cristal.
Isso mesmo. Era uma inovação terrível, né? Era uma grande inovação mundial. Os vidros de cristal nos relógios de baixo custo, né, como eram os Orientes 3 estrelas, era um salto enorme de qualidade, né? Você não teria mais o problema do vidro ressecar, que era muito comum o vidro ressecar. Era mais fácil do vidro quebrar, por quê? Porque o plástico você apertou, ele quebra, né? Então mais fácil, era mais resistente, porque o vidro ficava mais rente à caixa, então ficava mais difícil de quebrar. Ficava mais difícil de riscar o vidro também, visto que esses reloginhos aqui, qualquer arranhão, já se formava um baita risco aqui no vidro. Então era um salto tecnológico muito grande para a década de 80. E o que isso ocasionou para o relógio? No mostrador, então, some um pouquinho as joias e você vai conseguir, então, encontrar os primeiros Oriente Cristal. Isso mesmo, Oriente 3 estrelas cristal, então surge então na década de 80, tá? Justamente para poder ressaltar essa tecnologia do vidro de cristal, tá? Então você vai ver ali o vidro de cristal sendo um pouquinho mais valorizado na década de 80. Hoje, de praxe, todos os relógios que eu tenho na vitrine são de vidros de cristal ou vidro hardlex ou vidro safira, então já subiram muito mais além, né? Mas hoje não existe nenhum que tenha vidro de acrílico mais, todos eles vêm com vidro de cristal. Então hoje não existe mais aquela necessidade de se demonstrar que esse vidro era de cristal. Então, na década de 80, até o começo, a virada do século, ainda se vinha Oriente Cristal, Oriente 3 estrelas cristal. Isso aí acontece com muita frequência até hoje, certo? Então, até a virada do século ali, ainda nós encontramos bastante relógios com o Oriente Cristal, certo? Agora, uma coisa interessante, tá? No final da década de 80, para o começo da década de 90, nós temos a primeira crise da Oriente. Tá? A primeira crise da Oriente. O que vem ser essa primeira crise da Oriente? A Oriente começa a ver que ela não vai suportar, então, a vender somente relógios automáticos. Isso mesmo, então ela começa a pensar em novas saídas. Então a Oriente Brasil consegue uma saída meio estratégica para a época, né? Meio estratégica, ela pega, o que ela faz? Ela cria então a linha Lince, né? A linha Lince, essa linha Lince aqui, ela então é criada justamente para vir brigar justamente com os relógios quartzo, tá? Os quartzos de baixo custo. Então por isso mesmo, eles criam a linha Lince, e essa linha Lince, então eles vão lá no Japão, compram o calibre quartzo, né? Compram o calibre quartzo. Geralmente era miota, porque o miota era mais barato. Então eles compram o calibre miota, fazem algumas caixas e tudo mais e colocam o relógio, montam o relógio, começam a vender o relógio quartzo com a marca Lince. E ao mesmo tempo eles começam a negociação com a Oriente Japan para poder lançar então essa linha aqui, a linha Oriente Quartz. Tá? Então isso aqui começa a ter essa revolução na década de 90. Um fato interessante é o seguinte, que os relógios, tá? Final da década de 80 para o começo da década de 90, ainda vem com o fundo, tá? Com o logotipo da Oriente, tá? Com o logotipo da Oriente. Quando a gente fala, deixa eu buscar lá atrás, que eu acabei esquecendo de pegar ele. Vamos buscar lá atrás, que aqui é tudo ao vivo, a gente vai fazendo e vai falando, tá? A gente não deixa para trás não, tá bom? Então, no final da década no meado da década, foi no começo da década de 90. Começo da década de 90, nós temos a primeira mudança drástica depois do vidro de cristal. Qual que é essa primeira mudança drástica? A troca do fundo do relógio, tá? Então, a gente passa a não ter mais todo o fundo estilizado, olha só como é que ele era, todo cheio, leãozinho, em volta escrito e tudo mais. Como é que passa a ser o fundo? Ele passa a ser só isso aqui. Ele passa a ter somente escrito ali Oriente, tá? E o número do relógio. Ele passa só a ter duas, três linhas aqui escrito. Não sei se vai ser possível vocês visualizarem. Isso aí era o praxe final da década de 90, até recentemente era desse jeito, até o começo do século 21 agora, era desse jeito o fundo do relógio, certo? Então, por isso que quando as pessoas mostram um relógio para mim, falando assim, Carlos, de quando você sabe o ano desse Oriente? Vendo esses pequenos detalhes, a gente consegue definir aproximadamente qual é o período de fabricação desse relógio. Vocês notaram que no começo da década de 70, os relógios não tinham
PPIM, né? Então, de 78 até mais ou menos 82, 83, quando ainda tinha os vidros de acrílico, PPIM, então você já sabe que foi produzido no Brasil, então de 78 a 82. Depois nós temos 83, aí depois nós temos a introdução dos vidros de cristal. Então ali até o final no começo, até o final da década de 80 ali, ainda nós tínhamos o fundo estilizado, tá? Desse jeito aqui, com o logotipo em volta escrito e tudo mais. Na década de 90, então, nós temos os relógios Oriente, só que daí com o fundo mais simples, certo? Então, a gente vai começando a ver uma diferenciação nesse porte, certo? E agora, depois de 2010 aproximadamente, 2010, 2012, por ali, a gente começa então a ter novamente o logotipo gravado no fundo do relógio Oriente. Isso mesmo, começa a ter novamente o fundo gravado. E só que existe um detalhe, some-se a palavra cristal. Some-se a palavra cristal no fundo do relógio. Tá? Então hoje, mas eu vejo muito Oriente Cristal. Então esses Oriente Cristal geralmente são provenientes da China, tá? São provenientes montados em Hong Kong. Tá? Agora eu não sei a procedência porque a Oriente Brasil não assume eles como relógio Oriente, então eles não dão garantia desses relógios, tá? Então presta muita atenção, se você estiver comprando um Oriente Cristal, geralmente, agora se você olhar os relógios ali, você vai olhar aqui, olha, eles dão preocupação para quê agora? Eles dão preocupação para Automatic. Por que eles dão preocupação para Automatic? Todo mundo sabe o que é um relógio quartzo hoje em dia, poucos sabem o que é um relógio automático, principalmente a nova geração. Então hoje o grande atrativo do relógio é novamente o maquinário. Então hoje eles colocam lá Automatic, tá bem grande ali, debaixo do símbolo da Oriente ali está escrito Automatic. Por quê? Porque hoje ter um relógio automático passou a ser um pouquinho mais do que você ter um relógio quartzo. Então hoje em dia eles valorizam muito mais o Automatic, tá? E o cristal já não tem mais necessidade de escrever cristal, já que todos são cristal, certo? Então existe uma diferenciação, então você vai vendo que existe uma evolução dos relógios Oriente 3 estrelas, certo? Gostaram da história? Gostaram? Se vocês gostaram, então vamos agora ver qual que é a última geração dos Oriente 3 estrelas. Isso mesmo, a última geração dos Oriente 3 estrelas, eu vou colocar aqui, ó, eu estou com o fundo aqui seco, mas nós vamos falar só de Oriente, tá bom? Como vocês sabem, a Oriente tem uma variedade enorme, como eu já relatei, tá? Diversidade de relógios são grandes, então foi lançado muitos modelos. Então quando a gente fala Oriente 3 estrelas, a gente tem Oriente 3 estrelas iguais a esse com 37 milímetros, tem modelos iguais a esse com 42 milímetros, modelos iguais a esse com 44 milímetros, modelos iguais a esse com 47 milímetros. Todos fazem parte da família 3 estrelas. Todos fazem parte da família 3 estrelas. Então, a variedade de modelos que o Oriente 3 estrelas possibilita é quase infinita. Então, por isso mesmo, tá? É difícil quando as pessoas perguntam para mim, Carlos, você sabe me dizer se esse relógio é original ou não? Eu não posso dizer nem sim nem não sem ter o relógio em mãos. Fica muito complicado eu dizer se ele é real ou se não é real. Tá? Isso aí é uma situação bem difícil de a gente definir, tá? Então, principalmente relógios usados, tá? Por quê? Porque por mais que ele tenha uma caixa original, a gente não sabe o que tem dentro da máquina, tá? Esses dias atrás eu peguei um relógio igual a esse aqui, quase igual a esse modelo aqui, tá? Oriente 3, esse é um Oriente 3 estrelas, ele vem mais ou menos no design do data ajuste da Rolex, tá? Date Just, né, da Rolex, ele pega mais um design da Rolex, e o engraçado que a caixa era original, o mostrador original, só que daí o cara veio e falou assim, troca a pilha pra mim. Falei, mas troca a pilha? Mas isso aqui é um relógio automático. Aí eu olhei de novo, falei assim, caramba, não é, tem uma coisa engraçada aqui, né? Aí eu abri o relógio, dentro tinha um calibre Miyota. Isso mesmo, tinha um calibre Miyota aqui dentro. O que o cara fez? O cara provavelmente deve ter estragado a máquina, ele tirou a máquina inteira, colocou-se um calibre Miyota aqui dentro e estava usando um calibre Miyota dentro da caixa do Oriente. Então hoje existe uma possibilidade muito infinita de você fazer isso, tá? Com os calibres quartzo, como é que fala? O céu é o limite, né?
Aí, mas como é que ficou o calendário, Carlos? O calendário, ele colou o calendário ali no mostrador e colocou-se a máquina no meio. Ficou um serviço bem interessante. O calendário não funcionava, era só as horas que se funcionava. Mas é uma situação. Por isso que fica difícil de eu atestar a legitimidade de um relógio sem abrir ele. Hoje é quase impossível você fazer isso sem abrir o relógio, os relógios usados, ok? E como eu disse, a Oriente tem uma das maiores variedades é na linha Oriente 3 estrelas. Tanto é que, se a gente for considerar, hoje a gente não sabe nem quantos modelos foram lançados de Oriente 3 estrelas. Tamanho é a coleção, tá? Tamanha é a coleção. Visto que também, fora a quantidade de modelos e designers, nós temos uma variedade de cores também. Então, quando você pega um relógio igual a esse, por exemplo, você vai encontrar ele no verde, você vai encontrar ele no azul, você vai encontrar ele no preto, você vai encontrar ele no branco, no champanhe. Pelo menos 5 ou 6 variações de cores você vai encontrar. Então, se você considerar só os modelos, já vai ser uma quantidade enorme. Agora, você multiplica por 5 ou 6, que são a variedade de cores que cada modelo apresenta. Então, você vai ter uma infinidade de modelos assim, que é quase impossível você contar todas elas, tá? Hoje nós sabemos que só do calibre 469 já foram produzidos mais de 100 milhões de calibres. Então, 100 milhões de calibres, então vale muito, tem muito relógio rodando por aí ainda, ok? E agora, a gente chega na última versão, quando agora a Oriente, então, aposenta de vez o calibre 469, tá? Então, quando você pega um calibre 469, infelizmente ele foi aposentado agora em 2020, né? Em 2020 nós começamos com a geração F49, até então ainda tinha um pouquinho ainda dos 469 sobrando ali, então estava sendo trocado aos poucos, e agora em 2021, infelizmente, já não se tem mais calibres 469, somente os relógios F49. Você ainda pode achar um 469? Pode sim, pode se achar um 469, principalmente em lojas offline, tá? Igual eu gosto de falar para vocês, lojas offline. Às vezes você vai num shopping ou numa cidadezinha pequena, onde não existe uma rotatividade muito grande de relógios, então provavelmente você vai lá ali dentro e você acaba encontrando um 469 perdido ali dentro. É interessante, mas você pode achar sim um 469. Qual é que é a grande diferença do 469 para o F49? Primeiramente, os primeiros relógios, tá? Os primeiros relógios F49, eles vinham com um botão só, enquanto o 469 tinha 2, tinha a chave aqui em cima. Depois disso, apesar dele ter o calibre 469, tá? Eles tiraram o botão. Esse é o caso. Esse aqui é um 469, tá? Foi tirado o botão aqui. Não existe o botão do coisa, mas o calibre dele é um calibre 469. Esse meu relógio aqui. E ali na vitrine eu tenho o mesmo relógio. Deixa eu buscar lá na vitrine. Eu ia separar ele, acabei não separando. Eu tenho o mesmo relógio, só que agora com o calibre F49. Deixa eu pegar aqui. Tá? Esse aqui é o mesmo modelo, só que agora aqui dentro vem um calibre F49. E como é que a gente pode identificar um calibre F49 de um 469? Bom, a grande diferenciação no relógio está no modelo, tá? Então, quando você pega esse modelo aqui, deixa eu virar aqui a câmera para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Olha só, aqui nós temos 469 GP085 e tem um F aqui no final. Esse F significa que já tem o calibre F49, tá? Já tem o calibre F49. Enquanto esse aqui, ele não tem o F no final, então ele continua sendo o calibre 469, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, eles são exatamente iguais, O que muda nele é o calibre dentro, tá? É uma tendência que tem agora. E por que é que a Oriente não baniu, então, os 469 e mudou tudo para F49? Por quê? Porque eles precisavam de uma diferenciação dos modelos antigos dos modelos novos. Então, hoje nós temos lá, por exemplo, o F49 SS001, né? Vamos pegar aqui o SS008, né? Esse aqui já vem com calibre F49, são Oriente 3 estrelas também, tá? Temos aqui, ó, esse aqui é o 11 e o 12, tá? F49 SS011, 012 aqui, tá? E os mais recentes lançamentos, né? Oriente 3 estrelas, F49 SS019
F49FN, tá? SN 020. São modelos diferenciados e você pode notar que existe uma tendência diferenciada, principalmente em questão de acabamento de caixa. Design também. Você pega um relógio igual esse aqui, olha o design que eles começam a criar, como colocando um design diferenciado. Então agora eles voltam a apostar novamente nos designs dos relógios Oriente. E é lógico que ainda eu só trouxe aqui até o 020, né? O meu, infelizmente, o 021, o 022 acabou, daqui uns dias vai chegar mais. Tem o 013 também, que é excepcional, tem. Então agora nós estamos no 22, tá? O Poseidon é o F49SS 014, mas ele não é Oriente 3 estrelas. Porém, agora eles começam a renomear todos os relógios Oriente. Beleza? Gostaram da história? Se você gostou, vai deixando o seu joinha aí embaixo, ó. E aí, pessoal, o que você achou do vídeo? Gostou? Você concorda com as minhas afirmações desse vídeo? Se você concorda, vai lá, deixa aqui seu joinha aqui embaixo, que vai ser muito bom. Principalmente se você comentar e dar um feedback para mim, vai ser melhor ainda, tá? Então eu espero o seu feedback e siga os outros vídeos aí que a gente vai recomendar para você desse canal aí. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.